E nós chegamos ao terceiro e último bloco do Influenciadores de hoje para conversar com o empresário Manuel Linhares, presidente da ABIH, que neste mês realiza o Conotel 2018, o Congresso Nacional de Hotéis, que trará como tema central a retomada do crescimento hoteleiro. Essa retomada já está acontecendo, presidente, ou ainda é cedo para falar sobre isso? O turismo, Celso, é o primeiro setor, quando entra numa crise, a sentir. Porque os empresários deixam de viajar, mandar seus executivos, o turismo de lazer deixa também de viajar, e é o primeiro setor também, quando a crise passa, começa a respirar, é que tem o primeiro impacto. E agora mesmo, nós já estamos passando, voltando a respirar no setor de turismo. Quando a gente compara, presidente, com outros países, nossos vizinhos, por exemplo, da América Latina, o brasileiro é um povo que viaja muito ou não? O brasileiro ainda precisa viajar mais ainda. Para isso, precisa ser mais divulgado o nosso destino. O que acontece? A Embratur, o nosso orçamento, como eu falei anteriormente, é quase o orçamento da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Você tem uma ideia, Peru, um país bem menor do que o nosso, o orçamento dele é 60 milhões de dólares. A Argentina, 80 milhões de dólares. O México, quase 100 milhões de dólares. O que está precisando, volto a dizer, é nossos governantes olhar para o turismo como o Ceará olha. O nosso governador faz a diferença no turismo. Pena, nessas 23 capitais que eu andei agora divulgando o nosso Conotel, tem um orçamento de Secretaria de Turismo do Estado que não chega a 800 mil reais. É uma vergonha para quem quer divulgar o turismo no Brasil. Então o senhor acredita que um plano nacional de integração entre esses estados seria o ideal para nós termos um trabalho mais uniforme, digamos assim, presidente? Com certeza. O nosso Brasil é muito bonito. Nós temos que conhecer primeiro o nosso país e depois ir lá fora. Mas o que acontece? Volto a dizer, o maior gargalho hoje para fazer o turismo interno se chama malha aérea. A malha aérea é um absurdo, hoje um bilhete, até para uma cidade vizinha, vamos dizer, Maceió, às vezes fica até mais caro do que você ir para o exterior. Me lembro bem, há 2 anos atrás, representando a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, quando eu fui lançar lá o turismo regional. Lá em Maceió estava o ministro do Turismo e eu falando para ele que eu saí do meu Ceará, 3 horas da manhã, fui para São Paulo, Maceió, e mostrei o bilhete para ele, era um absurdo. Eu falando, ministro, como é que o senhor vem lançar um turismo regional na nossa região, enquanto nos outros países adiantados, olham para a ferrovia, que é um transporte bem mais barato, e o turismo, como eu falei anteriormente, o Brasil é o primeiro destino em belezas naturais, por que não olhar para a ferrovia? Então ainda fica muito difícil fazer o turismo interno no Brasil. Nós, infelizmente, não temos as ferrovias, por exemplo, que nós vemos muito na Europa, né? A facilidade que nós vemos na Europa quando você necessita ir de um ponto a outro, dentro de um próprio país, ou então cruzar de um país para outro, é muito fácil através das ferrovias. Mas o senhor acredita que esse plano de interiorização, de regionalização da aviação civil brasileira é um caminho? É um caminho, Celso. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos 192 aeroportos. Para você ter uma ideia, só tem 120 em funcionamento. Então, alguma coisa, volto a dizer, está errado. Nós temos que olhar tanto o turismo das capitais como do interior. Como hoje nós temos um destino forte, que é Jericoacoara, Canoa Quebrada, nós temos um aeroporto que agora vai funcionar. Então, é como eu digo, nós temos que olhar do modo geral. O turista vem aqui a Fortaleza, vai conhecer Canoa Quebrada, vai conhecer Jericoacoara, vai conhecer nossas serras, que são muito bonitas. Então, isso é muito importante. O Sebrae tem as rotas das emoções, nós temos o destino que pega Jericoacoara, Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses. Isso é que nós temos que trabalhar, nós temos que agregar, nós temos sempre que somar, nunca dividir. Nós temos que falar do turismo, de um modo geral, o turismo do Brasil. Esse exemplo de Jericoacoara, que já recebe voos, né, domésticos de outros estados, e o aeroporto muito em breve vai poder receber voos internacionais, é um exemplo para que seja levado a outros estados do Brasil? Isso é muito bom.
o cearense sempre fazendo a diferença, o nosso governador, o nosso secretariado Pinho, isso vai mostrar, vai abrir fronteiras. Como eu falei anteriormente, hoje no Brasil nós temos 192 aeroportos. Em funcionamento, nós temos 120. Isso é um absurdo. Nós temos que nós temos que movimentar essa economia. E é através do turismo que nós vamos sair dessa crise, tenho certeza. O Conotel, presidente, que é o Congresso Nacional de Hotéis, que reúne toda a cadeia hoteleira, chega à sua edição de número 60 em Fortaleza. Quão difícil foi trazer esse evento para a região Nordeste, principalmente quando a gente observa o fato que nos últimos 10 anos esse evento se revezou entre as duas principais cidades do país, Rio e São Paulo? Esse evento foi captado, ainda eu era vice-presidente, em Brasília, e na época estava Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória e Belém, querendo esse evento. Mas, como bom cearense, nós captamos para Fortaleza. Foi um evento que vai agora nos últimos anos em São Paulo, estava em torno de 250 participantes. E aqui em Fortaleza eu quero 4.000 participantes, para mostrar a força do Ceará. Visitei agora 23 capitais, divulgando o nosso destino, mostrando as belezas do Ceará, mostrando que nós temos o bem receber. É a cidade do humor, cidade de Chicanizo, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiririca. E eu tenho certeza que algum desses vão estar no Conotel. O que vai ser discutido? O que é o Conotel exatamente? O que acontece ao longo desses 3 dias, presidente? Esses 3 dias acontecem palestras. Palestras essas que o hoteleiro, o dono de um restaurante vai participar, e tenho certeza que dentro dessa quadra, dessa grade de palestra, tem muita coisa a acrescentar para o empreendedor. Porque o evento só é bom quando ele entra com seu conhecimento de uma maneira e sai de outra. E nossa preocupação, junto com o Conotel, que também estava 10 anos distante, era a Equipotel, que é a 66ª edição. Então, eu digo o seguinte, a Equipotel nunca poderia estar longe do Conotel. O que é exatamente, presidente? Explica para quem está em casa o que é a Equipotel, que é uma feira dentro do próprio Congresso? É a maior feira da hotelaria e gastronomia que acontece em São Paulo em setembro. Então, a Magdala, que foi responsável pela essa feira, que hoje está entregue ao grupo Region, que é a maior empresa do mundo em evento, nós formamos esse casamento de volta para mostrar para o hoteleiro que está no interior, que está aqui no Nordeste, que nunca teve a oportunidade de ir a São Paulo participar de uma feira dessa, fazer suas compras e participar e ver o que está acontecendo de tecnologia mais nova num evento como este da Equipotel e Conotel. Ou seja, muitas vezes a gente olha muito para as capitais, mas é uma oportunidade também para o empreendedor da hotelaria que está lá no interior do estado, vir até a capital para poder incrementar o próprio negócio. Com certeza, ele está distante dos negócios, às vezes problema de passagem muito cara para participar do evento desse em São Paulo, e agora ele vai estar vizinho a ele, principalmente do interior, do Nordeste. Estamos trazendo caravanas, eu acredito, do Maranhão, em torno de 300 participantes, do Piauí, em torno de 200, 250. Em todo o país vai estar aqui presente. Vai ser 4 dias que eu tenho certeza que o Fortaleza vai se tornar a capital do turismo nesses 4 dias. Presidente, é uma coincidência o fato desses 2 eventos, o Conotel e a Equipotel, estarem sendo realizados no mesmo mês em que Fortaleza ganha um novo hub aéreo? Isso é muito importante, porque nós estamos trazendo para participar do Conotel tanto participantes nacionais como internacionais. Está vindo gente de Portugal, da França, da Argentina. Então, é como eu digo, Fortaleza, o nosso governador, o nosso secretário Pinho, sempre mostrando, dando exemplo para o Brasil, e agora com esse amigo seu na BH Nacional, como se deve trabalhar o turismo no Brasil. O quanto que um hub aéreo, como é esse hub da Air France KLM e da Gol também, o quanto que um hub como esse mexe com a hotelaria, não só do estado do Ceará, mas da região Nordeste? Eu não digo nem com hotelaria. O turismo impacta em 52 setores. E com a KLM, Air France e a Gol, trazendo a conexão
eu digo o seguinte, não é só do Nordeste, desde Brasília, trazendo voo de Brasília, de todo o Nordeste, o que acontece? Esse turista passa um dia ou 2 dias a mais no nosso Ceará, em nossa Fortaleza, conhecendo nossas belezas. Então, isso impacta desde a chegada com o taxista, com os artesãos, com os donos de restaurante, com a indústria, com o comércio, todos saem ganhando. O senhor acredita que as grandes redes hoteleiras do mundo estão, de certa forma, descobrindo a região Nordeste? Obviamente nós temos grandes redes localizadas principalmente no Rio e em São Paulo, mas essas grandes redes passaram a descobrir a região Nordeste? Agora mesmo eu fui procurado pelo grupo holandês, que tem 150 hotéis, querendo construir 2 hotéis no Ceará. Qual seria esse grupo, presidente? Eles pediram reserva, é um grupo muito grande, querendo construir um perto do aeroporto e outro aqui na Aldeota. Então, eu tenho 2 hotéis? 2 hotéis. Então, eu tenho certeza, não só a hotelaria vai aumentar, como a indústria, o comércio, o Ceará vai ser visto totalmente diferente. O nosso governador foi muito feliz com a chegada do Rambi. Como eu digo, nós perdemos a refinaria, mas nós ganhamos o Rambi. Eu tenho certeza que vai deixar muito mais dinheiro do que uma refinaria, um Rambi desse. E a gente não pode deixar de citar o exemplo, o caso da Hard Rock Hotels, que é uma rede norte-americana que está construindo um hotel no litoral cearense, na praia da Lagoinha, 100 quilômetros de Fortaleza. É um empreendimento que estava parado e conseguiram agora colocar em andamento. É como eu digo, no nosso país, até não só para a hotelaria, mas para o empreendedor, a burocracia é muito pesada ainda. Só para você ter uma ideia, para você abrir uma marina nos Estados Unidos, você passa 3 meses e são 10 folhas. No Brasil, uma marina mesmo dessa, você passa 10 a 12 anos e são mais de 2 metros de papéis. É muita burocracia. É muita burocracia, com certeza. Presidente, o senhor fica à frente da ABIH até o último dia de 2019. Como é que o senhor espera entregar a ABIH? Qual o legado que o senhor espera deixar? O maior legado, eu tenho 2 anos e eu podia ir para uma reeleição, mais 2, são 4 anos. Mas eu quero deixar meu legado, o que é? Quero deixar o legado de uma entidade que é a entidade mais antiga do país, uma entidade mais forte, prestigiando os nossos associados, puxando os associados que estão nos 27 estados e mostrando que a hotelaria tem que ser respeitada. Para isso, nós estamos fazendo, depois do Conotel, uma pesquisa para mostrar quantos empreendimentos nós temos no país, quantos empregos nós geramos, quando pagamos de carga tributária, para mostrar que a hotelaria é um setor que tem que ser olhado com outro olhar totalmente diferenciado. Ou seja, o senhor está anunciando aqui em primeira mão que será feito um raio-x atualizado do setor. Estou dizendo em primeira mão para você, Celso. E para isso que eu quero mostrar que a hotelaria tem que ser olhado com um olhar totalmente diferenciado. Porque quando você mostra quantos empreendimentos você tem no país, quantos empregos você gera, quanto você paga de imposto, você tem o que reivindicar com mais firmeza. Presidente, nós estamos nos aproximando do fim de mais um Influenciadores e eu não posso deixar de perguntar, quem influencia Manuel Linhares? Deus. É o seu maior influenciador? Deus. Mais alguém além de Deus? A minha família. O senhor conheceu muita gente ao longo da sua trajetória que até hoje lhe influencia? Conheci e também o incentivo que eu tenho recebido de tantos amigos, de tantas entidades. Manuel Linhares, engenheiro civil, empresário e presidente da ABIH, conversou conosco no Influenciadores de hoje. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima semana aqui na TVC.